tema que nós estamos conversando e discutindo como igreja é baseado em um livro chamado E se eu pudesse reconstruir minha igreja? Minha igreja não, perdão, eu dei o slide. Se eu pudesse reconstruir minha família. Isso, acertei o nome do livro. Esse livro ele é base para as nossas pregações, para as nossas discussões, para os nossos grupos de PGM, para entender um pouco sobre o que Deus quer para nós, o que Deus quer para as nossas famílias, para as nossas relações. E pensando um pouco nisso, é que vamos conversar hoje. Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês, que é, vocês já ouviram falar do quarteto dos vulneráveis? Né, os 4 vulneráveis da Bíblia? Pergunta para a pessoa do seu lado aí se essa pessoa conhece quem são os vulneráveis que estão na Bíblia. Pergunta aí, você tem ideia de quem são esses vulneráveis, essas pessoas? Bom, até o final dessa mensagem vocês vão conhecer quem são esses 4 vulneráveis, quem são essas 4 classificações de pessoas que estão em vulnerabilidade. E nós vamos entender que nós também estamos em vulnerabilidade. Nós vamos entender que nós também fazemos parte desse grupo dos 4 vulneráveis que estão na Bíblia. Para isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Isaías 1. Versículo 16. Então, Isaías, capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, a partir do versículo 16: Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Bom, aqui nós achamos 2 desses vulneráveis, né? O órfão e a viúva, que nós vamos conversar um pouco mais. Mas é interessante entender que Deus fala para que nós praticássemos a justiça, e que Deus também pratica a justiça. Né? No versículo 17 diz: aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. A justiça de Deus, como nós vamos ver daqui a pouco, ela é muito mais... ela é cheia de graça, misericórdia e compaixão. Nem sempre ela é uma justiça retributiva, ou uma justiça de punição, justiça de castigo apenas. Nós vamos entender isso um pouco mais, mas a justiça de Deus, o bem que Deus faz, a justiça que Deus aplica sobre nós, ela tem um endereço, ela tem um destinatário, que são esses vulneráveis. Além do órfão e da viúva, que tem aqui no versículo 17, né? Então fala, busquem a justiça, acabem com a opressão, os direitos do órfão, da viúva, mas nós também temos os imigrantes e os pobres. Então, Pastor Marcos, para quem conhece, lá na IDB Bacaxeria, ele criou uma palavrinha para a gente decorar, que é pivô, né? Que seria... Ele estava usando como algo como um sustento ou alavanca, que seria algo, uma peça importante, né? Um pivô. Eu penso já no jogador de basquete, na posição do jogador de basquete pivô, que é uma posição muito importante. Mas pivô é algo muito essencial, algo muito importante. E pivô você pode pegar pobre, imigrante, viúvas e órfãos. Então, esses são os 4 vulneráveis que estão na Bíblia. Quando o Senhor Jesus fala, busquem a justiça, né? Pratiquem a justiça, essa justiça ela é endereçada muitas vezes a essas pessoas. A justiça e a misericórdia que nós devemos ter e as obras que nós devemos fazer, elas são endereçadas, elas são com esse público-alvo, que são essas 4 pessoas ou esses 4 em vulnerabilidade. Por isso que o Senhor Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
A prioridade da justiça é amar as pessoas, é ter esse senso de amor, de compaixão. Nós vamos entender como o próprio Senhor nos deu esse exemplo. Mas nós, primeiramente, antes de praticar justiça, simplesmente por fazer boas obras, nós precisamos praticar justiça em amor, auxiliando, resgatando pessoas em condições difíceis. O pobre, o órfão, a viúva, que naquele tempo em Israel, naquele tempo em que a Bíblia foi escrita, eram as pessoas mais marginalizadas, as pessoas que sofriam muito, e muitas vezes ninguém olhava para elas. Hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre uma condição muito especial, um vulnerável muito especial e que diz muito respeito a nós, que é o órfão. Então, desses 4, hoje nós vamos ter uma ênfase, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no órfão, nessa condição de órfão e o que é isso. Vamos refletir sobre uma família sem orfandade. Então, pensando, se eu começasse minha família novamente, como seria se eu pudesse começar uma família sem orfandade? Sabia que é possível, mesmo tendo pai e mãe, mesmo tendo pai e mãe vivo, às vezes você ser órfão. Nós temos muitas pessoas já adultas, pessoas que têm pai e mãe, mas por não ter o pai e a mãe presente, por viver em uma família muitas vezes com dificuldades, em uma família disfuncional, muitas pessoas são órfãos. Não tem a figura do pai e da mãe. O órfão é aquele que vive debaixo de uma cultura idônea, aquele que vive debaixo de uma cultura, de uma situação de abandono, de falta de atenção, de falta de amor. São crianças e adolescentes muitas vezes que crescem sem referencial, crianças e adolescentes que crescem muitas vezes sem modelos espirituais, sem princípios, sem verdades bíblicas. Esses muitas vezes são órfãos, mesmo tendo pai e mãe vivo. Muitas crianças são abandonadas dentro das suas próprias casas. E você pode ver isso muitas vezes em escolas particulares, até mesmo onde eu estudei. Eu tinha muitos colegas, muitos amigos que ganhavam presentes, que tinham muito, falando assim financeiramente talvez, mas eles não tinham os pais presentes. Então eles ganhavam presentes, eles viviam tantas coisas que o mundo pode dizer que eram legais, mas eles não tinham os pais, não tinham família. Essas pessoas crescem órfãos, mesmo com os pais vivos. Então, essa condição de orfandade, apesar de sim, nós temos os órfãos, que são os que perderam os pais, ou que não conheceram, ou algo assim, mas nós também podemos aqui pensar naqueles que não viveram com o afeto, que não viveram com a atenção, que viveram sem os pais próximos. E isso faz com que a nossa entendimento sobre a orfandade, a nossa situação de urgência em relação a como vamos reagir a isso como igreja, como vamos reagir a isso como família de Deus, seja muito mais urgente. O que isso tem a ver com Deus? Por que isso move o coração de Deus? E por que isso fere o coração de Deus? Porque nós somos todos órfãos. E aqui eu gostaria que vocês parassem para entender um pouco sobre por que é tão importante falar sobre orfandade. O mais natural que a gente escuta o tempo todo é que todos são filhos de Deus, A gente escuta muito que, não, todo mundo é filho de Deus, mas isso na verdade isso não é verdade. Você não é filho de Deus automaticamente, porque nós nascemos em pecado. O ser humano nasce pecador. Então, às vezes aquele nenezinho que você fala, nossa, esse nenezinho não cometeu pecado nenhum, ele já nasceu com pecado. Porque todos nós existe pecado desde que nós somos criancinhas. Então, nós crescemos e vivemos a nossa vida, quando amadurecemos, escravizados pelo pecado. Crescemos e vivemos longe de Deus e órfãos, espiritualmente órfãos. Mortos, a Bíblia vai falar que nós éramos mortos.
e acorrentados pelo pecado. O pecado nos matou e nos separou do Pai. O pecado nos matou e nos deixou órfãos mesmo espiritualmente. E o ser humano precisa do Pai. O ser humano precisa do afeto, do amor de Deus por nós. A situação de orfandade em nós faz com que o ser humano realmente precise e busque algo a mais. Mas nós, como seres humanos, sem Deus, somos todos órfãos espiritualmente. Mas lembra que eu falei sobre a justiça de Deus, que é uma justiça de graça e de misericórdia? A justiça de Deus, ela se aplica a nós. A justiça de Deus, ela não é punitiva, porque se fosse punitiva, todos nós estaríamos fadados, todos nós por já nascer pecador, todos nós por já nascermos pecando e com a maldade no nosso coração. Se Deus fosse executar a justiça dele de forma castigando somente, todos nós estaríamos fulminados aqui já, todos nós não teríamos acordado. A Bíblia fala que nós só temos a possibilidade de continuar vivendo cada dia, porque a graça de Deus se renova sobre nós a cada manhã. E a justiça de Deus, ela acontece sobre nós com a misericórdia e com a graça. Pensando nisso, eu lembrei de uma aula que eu tive essa semana lá no curso de teologia, em que o professor estava explicando qual é a diferença entre a misericórdia e a graça. Porque muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Muitas vezes nós pensamos que misericórdia e graça são duas palavras que representam a mesma coisa. Na verdade, não é. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. É quando Deus não nos dá o mal que merecemos, por sermos pecadores. E graça é quando Ele nos dá aquilo que não merecemos. É confuso, né? Mas meu professor contou uma história e eu achei muito legal. Para vocês entenderem a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. Um filho, uma vez, em determinada ocasião, perguntou para o pai: pai, o que é graça e o que é misericórdia? E o pai falou: um dia eu te explico. E ficou por isso, não explicou naquele momento. Mas o filho fez uma besteira absurda. Sabe quando o pai manda fazer uma coisa, assim, estrito? Sei lá, o pai mandou ele não sair de casa. E o filho foi lá e saiu de casa. O filho desobedeceu o pai de forma, assim, absurda. E aí, quando ele chegou em casa, ele ficou só esperando, né? O filho chegou em casa e ficou esperando aquela bronca do pai, ficou achando que ia receber aquela punição, aquele castigo que ele merecia. E aí o pai vai com o filho até um restaurante que o filho gosta muito. Vai com o filho até um Burger King, até um McDonald's, alguma coisa assim, pega aquele sanduíche que o filho mais gosta. E o filho só pensando, né? O que vai acontecer? Por que está acontecendo isso? E aí, todo já constrangido, o filho pergunta: pai, por que o senhor me trouxe aqui num restaurante que eu mais gosto? O senhor me deu a comida que eu mais gosto, sendo que eu pequei, né? Não pequei, mas desobedeci o senhor. E o pai fala: olha, isso é graça e misericórdia. A misericórdia é que você merecia uma cintada lá, porque você me desobedeceu. Mas eu tive misericórdia. Você não recebeu o castigo que merecia. E graça é eu te trazer aqui no restaurante, por mais que você tenha me desobedecido, você veio e provou de algo muito bom que eu proporcionei para você. A justiça de Deus por nós, a justiça que nós recebemos de Deus é essa. Nós mereceríamos o inferno. Nós mereceríamos morrer eternamente, porque nós escolhemos pecar, porque nós somos pecadores. Mas quando nós cremos no sangue de Jesus, quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, a misericórdia de Deus vem sobre nós. Então Deus apaga os nossos pecados e nós não recebemos o castigo que mereceríamos. Nós não recebemos o castigo que a gente deveria receber. E mais, nós recebemos a graça de Deus. A graça que agora nós somos chamados filhos de Deus.
Mais do que criaturas redimidas, nós somos chamados filhos. Em Efésios 1:5, eu gostaria que vocês prestassem atenção, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então a graça de Deus, aquela gloriosa graça de Deus, nos faz ser adotados como filhos por Ele. Então antes você era uma criatura, órfã, carente de amor, de afeto. Mas a graça de Deus é tão grande, a misericórdia dele é tão grande, que além de nos livrar do inferno, além de nos livrar das garras da morte, Ele nos faz filhos de Deus. Nos chama como filhos e nos adota. Por isso todos nós éramos órfãos e todos nós fomos adotados. Quando cremos no sangue de Jesus, quando cremos, nos arrependemos dos nossos pecados. Você, irmão, irmã, já provou da graça de Deus? Da misericórdia de Deus? Você já foi adotado como filho de Deus? Hoje é a oportunidade que Deus te dá para que você seja adotado como filho de Deus. Por que Deus se preocupa com o órfão? Porque as consequências da orfandade são muito trágicas. Por que Deus se preocupa? Por que Deus não quer que a orfandade aconteça no mundo? Quando alguém é órfão, a orfandade desconstrói a identidade. Ela quebra o que é o quê. Muitas vezes, o pai que deveria ser referência para um menino, a mãe que deveria ser referência na feminilidade, essas coisas se desconstroem em uma família disfuncional, em uma família em que muitas vezes a criança é órfã, mesmo com os pais. Existem diversas formas de quebras de identidade. Aí nós temos hoje pessoas que não sabem quem são, não sabem como devem viver, e principalmente não entendem depois como elas são filhas de Deus, porque elas não entendem nem como são filhas do próprio pai aqui na terra, da própria mãe aqui na terra. Então existe uma consequência trágica de ser órfão, da orfandade aqui na terra, de famílias disfuncionais, de famílias, e de olharmos para os nossos jovens e adolescentes e deixá-los viver sem referências, deixar eles viver sem amor, sem afeto, sem referenciais. Retira o senso do propósito e destino. A família, muitas vezes, ela é aquilo que vai impulsionar a criança, o adolescente, que vai nos impulsionar. A Bíblia fala, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. E mais, eu me lembro de situações, desde criança, eu escuto histórias missionárias do meu próprio avô. Ele foi missionário por muito tempo com povos indígenas. Eu me lembro de ouvir ele contando para mim histórias de como era trabalhar, de como era ser missionário. E hoje, mais recentemente, quando eu entendi que sim, Deus estaria me chamando, Deus está me chamando para trabalhar com missões, e Ele me contando o ministério, era como se Ele realmente estivesse apontando um caminho para mim, me enviando. E a família tem esse papel. Quantas vezes a mãe já falou assim, estuda. O pai fala, procura um emprego, Porque eles sabem, porque eles dão um senso de propósito, dão caminhos. Crianças órfãs ou que não têm essa referência dos pais crescem sem propósito, sem o senso de destino ou do que eu vou fazer aqui. A orfandade gera vazio e inconformidade. É na família que muitas vezes nós temos o nosso porto seguro, o local onde nós estamos ali, o nosso lar, a nossa casa. Se você não consegue pertencer à sua própria família, como você vai conseguir pertencer a outros lugares? Então muitas vezes, com pessoas que não conseguem
não conseguem entender, não conseguem viver as dificuldades do mundo, não conseguem se relacionar com as pessoas e entender que existe um lugar seguro para elas, é porque elas mesmas não conseguem se relacionar dentro de casa, e são órfãos. As consequências da orfandade são muito trágicas. Acima de tudo, a orfandade, ela gera uma fome emocional, um vazio. Como eu disse, faz com que o ser humano cresça buscando algo no qual ele possa se apoiar ou se afirmar. É por isso que hoje, na nossa sociedade, uma sociedade em que muitos de nós e colegas crescemos órfãos ou cresceram órfãos, e aí existe um culto ao corpo, né? Então as pessoas precisam se afirmar através do corpo, as pessoas precisam se afirmar através das coisas, através do sucesso acadêmico ou financeiro ou na carreira. É porque essas pessoas precisam chamar atenção através de algo, porque não tem afeto, porque não tem amor, porque não tem carinho, porque não entenderam o amor tão grande de Deus sobre a nossa vida, esse amor sacrificial, essa misericórdia e essa graça sobre nós. Então as pessoas colocam quem elas são e preenchem o vazio que existe da orfandade nas próprias coisas. Uma especialista na área de sexualidade, abuso e esse tipo de temática, que é a Andrea Vargas, ela diz que também é abuso quando negamos o direito da criança e do adolescente de ser família e viver em família. Nós não estamos acostumados com esse tipo de abuso, mas se uma criança vive sem poder viver uma família, sem poder ter pais, sem poder ter referenciais, isso também é abuso, porque também ela vai crescer de forma com traumas, com dificuldades na sua vida. Então, a orfandade que existe na nossa sociedade, que existe porque hoje os amores são líquidos, existe porque hoje as pessoas estão mais preocupadas com si mesmas do que com o próximo, ela causa consequências terríveis na nossa sociedade. A orfandade causa seríssimas consequências. Mas o que devemos fazer? O que nós vamos fazer para vencer isso? Como nós vamos fazer para vencer a orfandade na nossa sociedade, nas nossas casas, nas nossas famílias, ou nos nossos trabalhos, ou onde quer que estejamos? Nós devemos priorizar as pessoas, e principalmente as mais vulneráveis. A gente faz isso quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça. Como a gente ouviu aqui, lá no Sermão do Monte, Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça, como eu falei, ela tem um endereço, ela tem uma direção, e ela é com amor e é com misericórdia, com compaixão. Então, quando nós exercemos justiça, é quando, em um momento em que somos desafiados e somos bombardeados por eventos, por coisas, por tantas coisas que nós fazemos e uma rotina corrida, nós devemos estar focados e devemos estar intencionalmente lembrando das pessoas, intencionalmente amando as pessoas, cuidando das pessoas. A Bíblia fala de um cuidado especial de Jesus com as crianças, né? Crianças dão trabalho. Tem uma musiquinha que diz que criança não trabalha, mas criança dá trabalho. Mas é isso que nós somos chamados a fazer. Somos chamados a amar essas crianças, somos chamados a exercer justiça sobre essas crianças. Não justiça castigar, mas justiça de amar, de trazer misericórdia, de sermos referenciais, de sermos pessoas que vão cuidar dessas crianças. Assim como pessoas também que já são adultos, jovens, que passam pelas dificuldades, que passam pelas crises e pelas consequências da orfandade. Nós devemos amar essas pessoas e praticar a justiça de Deus como prioridade na nossa vida, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça.
Lá no final dos tempos, a Bíblia conta que quando for ocorrer a separação entre os justos e os injustos, os que são os verdadeiros seguidores de Jesus e os que não eram seguidores de Jesus, diz assim, em Mateus 25, 34 a 46, pois tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que vocês deixaram de fazer a algum destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça dele, a justiça de amor, de misericórdia e de graça, nós estamos amando. É o amor a Jesus que nos faz amar essas pessoas, que nos faz exercer esse cuidado com as pessoas, com os pequeninos, com aquelas pessoas que são marginalizadas, com aquelas pessoas que nós não estamos preocupados em ver, como era lá em Israel, com os pobres, com os imigrantes, com as viúvas e com os órfãos. A nossa sociedade possui um grande número de pessoas nessa situação de orfandade. E muitas vezes nós não estamos olhando para elas. Lá em Isaías 1, que é onde nós lemos no comecinho aqui, em 1:11, versículo 11, vai dizer assim: para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor? Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Bom, e aí continua. Mas é um texto muito pesado, é um texto muito forte. Quando eu li esse texto, eu falei, cara, Deus está falando isso para o povo de Israel, para o povo escolhido dele. Como é que ele pode dizer coisas tão pesadas como repugnantes, né? O incenso de vocês é repugnante, não tenho prazer em vocês. É porque o povo de Israel ele estava tão focado em fazer coisas, ele estava tão focado em praticar ritos, ele estava tão focado em praticar os sacrifícios e tudo que era mandado para eles fazerem, e foi o próprio Deus que mandou. Deus queria que eles praticassem aquilo, mas eles estavam tão focados nisso que eles se esqueceram das pessoas. Por isso que no mesmo texto que a gente leu lá no começo, ele vai falar: acabe com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. O povo de Israel estava tão acostumado a praticar coisas, a correria da atividade religiosa deles, e a atividade religiosa do povo de Israel era praticamente a vida deles, né? A vida política praticamente, era a vida cotidiana quase. Eles estavam tão acostumados a correr atrás disso, a fazer coisas, que eles não estavam olhando para os órfãos, para a viúva, né? E isso fez com que Deus ficasse muito, muito bravo com o povo de Israel. Deus estava cansado de toda essa performance, porque era uma espiritualidade que não produzia frutos de justiça. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós esquecemos das situações em que vivemos. Vivemos uma correria e achamos que só vir ao culto está bom. Achamos que só exercer atividades na igreja está bom. Achamos que só fazer coisas por fazer está bom. Mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer que nós exerçamos justiça. Deus quer que nós possamos praticar e ter frutos de justiça, de misericórdia e de graça com as pessoas ao nosso redor, lá nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, faculdades. Quando não colocamos o nosso coração nas pessoas e colocamos o nosso coração nas coisas, quando pensamos só no fazer e não olhamos para o nosso próximo, nós temos como consequência a orfandade, mesmo com coisas aparentemente boas. Como você vai fazer isso? Como nós podemos acolher essas pessoas? Bom, em uma família,
Se você tem uma situação, por exemplo, eu quando eu ia para a escola, quando eu era criança, eu ia mal na escola. Eu, na maioria das vezes, ficava de recuperação. E quando eu ficava de recuperação, meus pais mudavam a rotina lá de casa para me fazer estudar. Então era uma situação em que meus pais às vezes não iam viajar nas férias, que eu tinha que ficar para ir para aula. Meus pais me ajudavam a estudar, eles falavam: você vai ter que ficar aqui estudando, e eles ficavam lá no meu pé, deixavam de fazer coisas que eles tinham que fazer. Então, para praticar a orfandade, nós precisamos estar acolhendo as pessoas, nos adaptando às pessoas mais vulneráveis. Talvez você precise identificar essas pessoas que são vulneráveis, que estão ao seu redor. E é um desafio, eu falo por mim, é um desafio conviver com pessoas em realidades diferentes da nossa, acolher essas realidades e ainda exercer justiça e misericórdia. Muitas vezes nós não estamos... Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa mais séria e tenho dificuldade, assim, não sou uma pessoa muito expressiva, então eu tenho dificuldade de sentar e conversar com uma criança. Mas o Senhor Jesus nos chamou para estarmos cuidando das crianças, e talvez para que isso aconteça eu precise sentar do lado de uma criança e tentar ser mais expressivo, por mais que seja difícil para mim. Nós precisamos acolher as pessoas, estar junto dos vulneráveis. Se não fizermos isso, as consequências da orfandade vão florescer nas nossas crianças, nos nossos jovens. Nós vamos ver pessoas crescendo sem identidade de propósito, sem identidade, sem propósito. São pessoas que são iscas e presas fáceis, na verdade, para tanto tipo de ideologia, para tanto tipo de situações que a vida coloca, de tentações que a vida coloca para os jovens, para os adolescentes. E a orfandade muitas vezes vai fazer com que esses jovens e adolescentes cresçam e se coloquem nessas situações. É na família que nossa identidade, proteção, pertencimento e cuidado com nossas vulnerabilidades e propósitos são estabelecidos. A família é esse refúgio, a família é esse centro seguro. E nós, como família de Deus, temos a responsabilidade de sermos esse centro seguro para aqueles que são desamparados. Tiago 1,27 diz: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar aqui é muito mais do que dar um presentinho de Natal, é muito mais do que, sabe, só mandar uma mensagem, mas é estar próximo, é amar, cuidar. É buscar justiça, que seja capaz de fazer o órfão viver em família. É ser família para essas pessoas. Talvez você conheça pessoas ao seu redor que vivam nessa situação de orfandade. E amar, cuidar, exercer justiça é você acolher essas pessoas de tal forma que essa pessoa se sinta como uma família, que essa pessoa se sinta em casa. Isso muitas vezes é um desafio para nós. Mas é isso que o Senhor Jesus nos chama para fazer. Essa é a verdadeira justiça que nós devemos fazer nesse mundo. Muitas vezes nós queremos praticar a justiça como algo que é uma vingança praticamente, mas Deus fala: a vingança pertence a mim. Pratiquem a justiça, amem aqueles que são vulneráveis, cuidem dessas pessoas, sejam família para essas pessoas. Nós mesmos fomos adotados como filhos e fomos colocados na família de Deus. O desafio da palavra de Deus hoje é que em Cristo Jesus você se tornou filho, e agora como filho precisamos transbordar o cuidado do Pai Celestial. Então agora que o Senhor Jesus nos adotou por causa da sua misericórdia e da sua graça, agora nós vamos transbordar isso para as pessoas ao nosso redor. Nós vamos lutar contra a orfandade, vamos lutar contra essa situação, contra as consequências da orfandade nesse mundo. Deus adotou em sua família, então Deus é nosso Pai, Ele restaura a nossa identidade, nós somos chamados filhos de Deus. Deus nos colocou na família dele, então aqui nós, como corpo, como igreja, somos família. Por isso que a gente chama um ao outro de irmão, né? Eu lembro que eu demorei um tempo para pensar por que eu chamo
as pessoas da igreja de irmão. É por isso. Porque todos nós fomos adotados como filhos de Deus. E somos irmãos, somos família aqui. Amém. Ele nos dá o pertencimento, nos dá o propósito, nos dá o sentido da nossa vida. Como eu falei que acontece quando meu avô dizia, e falou sobre missões, falou sobre esse tipo de coisa, e que a família envia. É isso que Deus faz com nós, Ele nos dá o verdadeiro sentido e propósito para a nossa vida. Então, nós éramos órfãos e fomos adotados quando cremos no sangue de Jesus. Amém. Você tem olhado para as pessoas ao seu redor, nessa situação de orfandade? Você tem olhado para as pessoas ao seu redor, nessa situação de abandono, talvez, e tem sido família para essas pessoas, tem acolhido essas pessoas? Você tem olhado para essas pessoas e mostrado o amor de Deus, o Pai, para essas pessoas, verdadeiro, maravilhoso Pai? Por último, o que eu gostaria de comentar com vocês aqui é que eu me lembro de quando eu era adolescente, eu fazia parte de um pequeno grupo de adolescentes, e tinha uma pessoa que era mais velha que caminhava com a gente, ele era o nosso conselheiro. E essa pessoa, esse jovem, ele não tem família, ele não tem uma esposa, e ele nos falava assim: vocês são meus filhos na fé, vocês são meus filhos espirituais e são meus filhos na fé. E o investimento que ele fez na nossa vida como adolescentes, o investimento que aquele jovem fez na vida minha e dos meus amigos, com certeza foi fundamental. Hoje, eu e todos os meus amigos que fomos aconselhados, que esse jovem falou aos nossos corações e ministrou a palavra aos nossos corações, e foi família para a gente mesmo. Nenhum de nós se desviou do caminho. Então, nem sempre uma família ou as famílias ao seu redor vão ter 100% de presença com os filhos. Talvez você conheça jovens, adolescentes, crianças ou até pessoas adultas que cresceram nessa situação de orfandade, mas você, como filho de Deus, pode ser pai espiritual dessa pessoa e mostrar para essa pessoa: olha, existe um verdadeiro Deus, você pode crer e ser salvo. E a misericórdia, a graça de Deus pode se aplicar sobre a sua vida. Então eu gostaria de convidar os irmãos a baixar suas cabeças. Eu gostaria de fazer 2 convites hoje aqui. Mas o primeiro é para que, se você ainda não tenha convicção, se você não tem a certeza de que foi adotado como filho de Deus, se você não tem essa convicção, se você não entende que Deus é seu Pai eterno, não tem certeza de que vai viver a eternidade com o Senhor, hoje eu queria te convidar a fazer uma oração, e eu gostaria de te convidar a orar aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E crendo que, a partir do momento que você fizer essa oração, o Senhor Jesus é seu Pai eterno, espiritual, para sempre, e Ele nos preenche de todas as formas e preenche todos os vazios do nosso coração. Se você entende que precisa fazer essa oração, enquanto nós todos estamos todos com os olhos fechados, cabeça baixa, gostaria de convidar os irmãos a que fizerem essa oração, a erguer uma das mãos apenas, só para que nós possamos orar por você. E o segundo convite que eu gostaria de fazer para os irmãos hoje é: se vocês conhecem alguém, se você tem na sua casa, na sua família,
no seu ambiente de trabalho, alguém que é órfão, alguém que vive as consequências da orfandade, pessoas que precisam ser cuidadas e pessoas com quem você precisa exercer justiça, e a justiça de amar e cuidar. Eu gostaria de convidar você a orar por essa pessoa, interceder por essa pessoa. Enquanto nós vamos cantar essa canção, eu gostaria de convidar os irmãos que se sentirem no coração de interceder e fazer um compromisso com Deus de vou exercer justiça e misericórdia com esse meu irmão, a se ajoelhar no lugar onde está, enquanto cantamos essa canção, e fazer um compromisso com Deus de Deus, eu não vou deixar que a orfandade continue, que as consequências da orfandade continuem aqui nesse lugar. Mas eu quero orar e interceder por essa pessoa e colocá-la diante de Ti. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos adotou, Deus. Obrigado porque temos a convicção, Deus, de que fomos salvos e de que a orfandade já não reina mais nos nossos corações, Deus. De que a Tua graça e a Tua misericórdia nos livraram das garras da morte e também, além disso, nos trouxeram para perto de Ti como filhos, Deus. E nós queremos colocar diante de Ti pessoas, Pai, que nós queremos e sabemos que estão vivendo longe de Ti e vivendo sob as garras e vivendo sob as consequências da orfandade, Pai. Nós queremos interceder por essas pessoas, queremos orar por essas pessoas, queremos pedir, Pai, para que o Senhor toque o coração delas, Deus. E que essas pessoas também possam Te reconhecer como Pai, Deus, o verdadeiro Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus, Deus. Amém.